Bom dia. Vamos dar início ao nosso IBD desta manhã. Vamos primeiramente buscar o nosso Deus, que Ele nos envolva com o seu amor, com a sua graça, com as suas bênçãos e com as suas misericórdias. Que Ele esteja derramando este amor sobre nós, sobre cada um de nossos familiares, nesse dia e em toda essa semana. Vamos trazer um estudo que tem por tema aprendendo a ouvir a voz de Deus e ser segundo o seu coração. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Lucas 1, do verso 28 ao 33, que assim nos fala. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Vamos encontrar uma jovem que deveria ser ainda uma adolescente. Uma jovem simples, humilde, que vinha de uma família qualquer. Vamos conhecer alguém que caminhava com Deus e que recebeu a visita de alguém muito importante. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Lucas 1, verso 26 e 27. Por que será que entre tantas jovens, certamente mulheres, filhas de príncipes, filhas de um sumo sacerdote, de governadores, moças que faziam parte da grande sociedade de Israel, não foram as escolhidas do Senhor para que gerasse e desse a vida a seu filho? O Senhor escolheu uma jovem humilde e simples, mas que fazia parte das esperanças e do sofrimento do povo de Israel. O Senhor Deus escolheu entre as jovens aquela que tinha um coração dedicado a Ele. Deus não olhou para jovens que representavam a sociedade. Para Deus não importava o grau de intelectualidade e de riqueza que tivesse a sua escolhida, mas o grau de amor e dignidade que pudesse ter. Deus sondou a sua escolhida e viu o quanto era temente a Ele, o quanto buscava viver diante da sua palavra, o quanto dedicava a Ele a sua vida. O que importava era o que essa jovem representava para Deus. O Senhor escolheu entre aquelas que procuravam conhecer a sua palavra e buscar obedientemente segui-la com sinceridade. O Senhor sondou o coração das jovens daquele tempo e foi em Maria que encontrou um coração que havia se entregado a Ele com amor e mansidão. O Senhor viu naquela menina alguém em quem podia confiar. E foi assim que o anjo Gabriel falou para aquela jovem. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como acabamos de ver aqui no texto básico, Lucas 1, do verso 30 ao 33. Era uma adolescente virgem e não podia entender como seria gerar um filho. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 34 e 35. E foi assim que, com humildade e respeito, aquela simples jovem disse ao seu Senhor. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, verso 38. Era uma difícil missão. Como iria ser vista pelos pais, pelo noivo, pela sociedade? Uma mulher solteira que engravidasse naquele tempo era considerada prostituta, uma mulher indigna e deveria ser apedrejada até a morte. As circunstâncias eram difíceis, mas foi obediente ao seu Senhor, pois naquele momento ela entendeu e disse: porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, verso 37. O Senhor reconheceu ser Maria a mulher perfeita para trazer a este mundo seu filho, para ser a mãe de Jesus. O Pai sabia de quanto seu filho haveria de sofrer e que ainda jovem seria morto em circunstâncias difíceis de serem aceitas. Mas sabia que aquela mulher era uma agraciada entre tantas que habitavam em Israel e queria saber lidar com a perda de seu filho, que não iria se revoltar, pois iria entender o que ele, Deus, estava fazendo. Saberia entender o seu propósito, pois assim como não questionou o seu propósito de torná-la mãe sendo virgem, sabia que ela também não iria questionar o que iria ser feito por ele em toda a trajetória de Jesus. Deus sabia que Maria iria entender o seu plano de salvação e foi por isso que mandou que o anjo Gabriel fosse até ela para anunciar o que havia planejado para a sua vida. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, verso 28. Maria humildemente aceitou os planos que o Senhor traçou para a sua vida. Ela continuou buscando ao Senhor com humildade, continuou orando para que todos viessem a conhecer Jesus e anunciava junto aos discípulos de Jesus qual foi o propósito de Deus na vida de seu filho. E a palavra assim nos revela. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse Atos 1, do verso 14 ao 15. Maria entendeu o plano de salvação de Jesus, entendeu o porquê de ter dado a sua vida por toda a humanidade. Por isso foi assim que o Senhor a consagrou. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1, verso 41, 42. Maria não questionou a Deus por tê-la feito mãe quando ainda era virgem. Não questionou ver Jesus passar por tantos sofrimentos e humilhações e no final ser condenado à morte de maneira tão humilhante e cruel. Ainda assim, ela se juntava aos seus discípulos para fazer o trabalho da casa do Senhor. Colocamos como sendo o texto básico deste estudo, o aprendermos a ouvir a voz de Deus e sermos segundo o seu coração. Mas como será que vemos isso em Maria? Vemos que Deus, ao enviar o anjo Gabriel àquela
que foi a escolhida para ser a mãe de seu filho, ele pediu a ela que deixasse tudo o que trazia a ela segurança, que enfrentasse seus pais, seu noivo, a sociedade e as leis que naquele tempo iriam condená-la, que deixasse tudo o que até então era por ela valorizado e aceitasse que ouvisse a voz que a estava chamando e permitisse que se cumprisse nela a vontade do seu Senhor. Isso é confiar e andar segundo o coração de Deus. Maria servia a Deus com seu coração e foi por isso que recebeu essa saudação. Salve a agraciada. Mulheres afastadas do coração de Deus não sabem separar o que é ser uma mulher sensual de uma mulher agraciada. Essa é dotada de honra especial. Foi assim que Deus viu Maria, em meio a tantas outras que faziam parte da grande sociedade de Israel. Assim também Deus é para conosco, por meio de Jesus, seu Filho, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu nome, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, versos 6 e 7. Uma mulher agraciada por Deus é uma mulher bendita e abençoada que sabe lidar com a dor, com o sofrimento e até com as perdas, como foi com Maria, a mãe do Filho de Deus. Foi em uma jovem simples e de coração humilde, foi uma jovem que não era filha de escribas, de governadores e nem de nenhuma linhagem de sacerdotes, que o Senhor escolheu a mulher que iria dar origem ao maior milagre já conhecido por toda a humanidade. Foi do ventre que veio a nossa ressurreição. Foi do nascimento de Jesus que aprendemos o caminho de uma vida onde não há morte. É com Maria que aprendemos que Deus tem um plano para todas as pessoas e Ele escolhe pessoas que ouvem a sua voz com obediência e que andam segundo o seu coração para serem parte de seus planos. Maria aceitou ser o canal que traria ao mundo o plano de salvação que foi idealizado pelo Pai e que foi aceito pelo Filho. Tudo começou quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 34 e 35. E tudo terminou quando Jesus disse, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, verso 30. Maria fez a sua parte. Jesus fez a sua parte. E nós, será que estamos fazendo a nossa? Fazendo o que Jesus disse? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Deus escolhe pessoas para serem seus canais, meios, instrumentos pelos quais Ele deseja que seus planos sejam cumpridos. Ele necessita de mim e de você. Ele nos chama, mas será que estamos ouvindo a sua voz ou estamos preferindo dar ouvidos à voz do mundo? Será que Deus olhou e viu a mim e a você como viu Maria? Mas nós pedimos que Ele fizesse em nós do nosso jeito e não como foi por Ele planejado? Ele encontrou em Maria uma mulher pura, sincera, devotada, temente a Deus e seguidora dos princípios espirituais que nos vem sendo dado pela sua palavra. A única coisa que temos que fazer é dar ouvidos e seguir a voz que nos chama. Vamos trazer para a nossa vida cristã o exemplo de Maria. Ela foi agraciada em ser escolhida para gerar o Filho amado de Deus.
e nós fomos escolhidos para levar o nome do Filho amado de Deus a toda criatura. Deus havia escolhido, dentre incontáveis mulheres, a Maria para ser um instrumento que geraria a salvação da humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e escolheu a nós, o seu povo, para anunciar o plano de salvação daquele que foi gerado por Maria. Não podemos dizer que Maria tinha uma natureza divina, pois essa natureza só quem tem são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas sabemos que Maria foi que deu o maior exemplo de servidão a Deus. O Senhor a classificou como sendo a bendita entre todas as mulheres e o ser humano mais sublime de toda a humanidade, por ter sido escolhida pelo próprio Deus para ser a genitora do Salvador Jesus Cristo. Não podemos dizer que Maria nos leva ao Pai, pois, se assim reconhecermos, vamos ir de encontro ao que disse Jesus, que assim falou. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus declarou ser ele o único caminho que nos leva a Deus e à salvação. Assim como também não reconhecemos que Maria possa interceder por nós, pois assim diz a palavra, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Encontramos a palavra nos falando do grande amor de Deus pela humanidade, e seria necessário que fosse dado vida a esse amor. Deus necessitava de alguém que gerasse esse amor que estava no seu coração. Gerar o amor de Deus. Quem seria capaz de cumprir um tão grande projeto que nasceu no coração do poder supremo desse mundo? Não poderia ser uma pessoa qualquer. Teria que haver alguém com um coração semelhante ao seu, semelhante ao coração de Deus, que tivesse em si um amor tão grande que fosse capaz de renunciar-se a si mesma para gerar dentro de si o amor do Senhor. Veja o que nos fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra nos revela o amor do Pai pela humanidade. E para gerar esse amor, teria que ser alguém que amasse como ele amava, alguém que tivesse um coração semelhante ao seu, mas que nem por isso receberia do Pai uma condição de divindade. Isso vemos na palavra que está em Apocalipse 19, verso 1. E depois dessas coisas, houve no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Olhamos para nós, pequenos e de nenhum valor. Maria era, como já falamos, humilde, simples, sem notoriedade. Não fazia parte da realeza e nem da sociedade de nobres daquele tempo. Mas Maria foi escolhida por Deus, dentre tantas, para ser a mãe do Salvador do mundo. Transformou-se na mulher mais conhecida, respeitada e admirada da história da humanidade, pois foi nela que o Senhor gerou o maior milagre desse mundo. Foi por isso que Paulo assim disse: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, verso 27 e 29. Quero encerrar esses momentos em que passamos juntos, falando que Maria era uma mulher de fé. E isso quem testifica é a palavra, que assim nos fala do encontro que Maria teve com Isabel, a mãe de João Batista. Bem-aventurada a que creu,
pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Lucas 1, verso 45 e 50. Ela teve medo. Maria, não temas. Lucas 1, verso 30. Assim falou para ela o anjo Gabriel. Mas a certeza no Deus que falava com ela era maior. Mas tendo vencido o medo, concordou em receber em si a salvação da humanidade. E encheu-se de paz e alegria, e louvou e glorificou a Deus que havia tentado na pequenez e humildade de sua serva, que havia confiado nela para dar vida ao seu amor, que seria a salvação do mundo. Foi através de Maria que Jesus teve a vida humana, mas é através de Jesus que temos a vida eterna. Assim como Maria foi a escolhida como sendo a única mulher digna de gerar e ser mãe de seu filho, o que dela foi nascido é o único capaz de dar a vida eterna à humanidade. Jesus assim falou com o Pai: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos que me deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 2. Em Apocalipse, a palavra assim nos revela: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Apocalipse 5, verso 12. Que nós possamos entender os mistérios do reino de Deus, que nós possamos saber o quanto o Senhor nos ama. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente dia e uma excelente semana. Amém, meu Deus.